Que a graça do Senhor esteja com todos. Meus irmãos, hoje estaremos aqui trazendo uma mensagem sobre o tema Os padrões de Deus para fidelidade na igreja. Então Deus nos traz um padrão que nós devemos seguir, e esse padrão que eu busquei preparar aqui, ele tem 4 tópicos como subtemas para que nós possamos aprender nesta noite e seguir como nós devemos fazer para a honra e glória do nosso Deus. Convido os amados irmãos que abram suas Bíblias, então, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 1 ao 21. Efésios, capítulo 5, dos versículos 1 ao 21. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Uma palavra longa, mas que nos traz grande edificação nesta noite, pois, como eu disse, nos traz os padrões de Deus para a fidelidade da igreja. Então, dividi este sermão em 4 tópicos, como eu disse, e estes tópicos estão divididos assim: andar em amor, do versículo 1 ao 7, viver na luz, do 8 ao 14, andar em sabedoria e sobriedade, do 15 ao 18, e ser cheio do Espírito Santo, do 18b ao 21. Então, meus irmãos, quando nós andamos em amor,
nós estamos fazendo a vontade daquele que nos enviou, aquele que nos salvou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, que é o nosso Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos na igreja e vai passando o tempo, ano após ano, buscando o conhecimento, nós adquirimos o conhecimento nas Escrituras Sagradas sobre as obras de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, e somos chamados para nos entregarmos ao Senhor. Por meio do quê? Por meio do nosso batismo e profissão de fé. E quando nós atingimos tal maturidade, é porque nós já temos a maturidade de revelar o amor de Deus através de nossas vidas a outras criaturas, que também podem ser eleitos do Senhor, pois nós não sabemos quais são os eleitos. Por isso a nossa obrigação, como salvos em Cristo, a partir deste conhecimento, é levar a outras pessoas este conhecimento para que talvez nós sejamos usados pelo Senhor e sejamos voz do Senhor como o bom pastor que busca suas ovelhas nos apriscos pelo mundo. Então, através disso, nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e temos daí em diante uma grande missão, que é andarmos em amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Então nós devemos viver em amor, porque Deus é amor. E como eleitos de Deus, nós devemos andar em novidade de vida, dando suporte uns aos outros, ou seja, suportai-vos uns aos outros. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição, e que este amor seja constante na minha vida e na sua vida, como o grande amor fraternal que nós devemos ter um pelos outros. Que Deus esteja nos capacitando e aumentando em nossas vidas este amor, para que nós não sejamos soberbos para com os nossos irmãos, não sejamos aqueles que tenhamos olhares altivos, eu sou melhor do que esse, melhor do que aquele. Mas nós devemos nos humilhar, porque Cristo se humilhou naquela cruz para que nós sejamos seus imitadores. Então, este é um resumo dos versículos 1 ao 7, para que nós sejamos fiéis, em primeiro lugar, em amor ao nosso Deus, a Cristo que entregou a sua vida, e ao Espírito Santo que nos capacita dia após dia a andarmos em novidade de vida. O segundo ponto que nós devemos aprender nesta noite é que nós devemos viver na luz do Senhor que ilumina as nossas vidas e traz à tona aquilo que não é de Deus, para que daí nós possamos viver uma vida de alegria, uma vida pautada na verdade, uma vida pautada em harmonia uns para com os outros, com a igreja do Senhor, para com os de fora. Nós devemos ser sal e luz neste grande mundo que necessita do grande amor de Deus, pois nós sabemos que os dias são maus. Quando ligamos a televisão, muitas vezes nos assustamos. Para quem não viu e não ficou sabendo, ontem ou antes de ontem teve um sequestro com uma irmã nossa, da nossa igreja presbiteriana do Brasil. E ela veio a falecer. Então os dias são maus. E o que nós devemos fazer? Ser luz neste mundo. Os versículos 8 ao 14 diz: Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Nós que somos filhos da luz, devemos andar
em bondade, em justiça, em verdade. Não devemos ter pensamentos mundanos, não devemos ter palavras torpes na nossa boca, não devemos ter ações. O que é isto? São os pecados que nós cometemos por pensamentos, palavras e ações. Nós não devemos ter isso em nossa vida, porque Cristo se humilhou, dando a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, como novos homens e mulheres que outrora andavam nas obras da carne, com conversações torpes, e o que é isso? Conversações torpes que causam repulsa, que são conversas asquerosas, conversas nojentas, que tramam contra outros. Nós não devemos ter isso em nossas bocas, meus irmãos e irmãs. Nós devemos evitar palavras vãs, porque éramos considerados como filhos da perdição. Mas Deus, com seu grande amor, amou ao mundo, como eu disse, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. E nós fomos resgatados pelo seu sangue, sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E diante desta ação maravilhosa do Senhor, que se chama graça, aqueles que não sabem, graça é um favor imerecido, que foi dado por Deus através do seu Filho. E agora nós somos filhos da luz. E no Senhor nós devemos andar como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em todas as obras boas que nós podemos fazer agora. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas porque nós somos salvos, nós devemos fazer boas obras para com os de dentro de casa, que são os irmãos da igreja, com os de fora, com o nosso testemunho e até com ajuda. Por que não? Porque muitos estão precisando da ajuda dos filhos da luz para que as obras do Senhor sejam manifestas através da minha vida e da sua vida e desta igreja para que ela seja sal e luz aqui no Jardim P. Um terceiro ponto que nós devemos aprender nesta noite é andar em sabedoria e sobriedade. Nós devemos ser sábios e ser sóbrios, porque andar em sabedoria é buscar no Senhor e não nas ideologias dos homens, porque a sabedoria humana, ela é até benéfica de certo modo, porque nós podemos buscar sabedoria para trabalhar melhor, para servir melhor a outros, para poder ensinar, né? Mas a sabedoria que vem do alto, ela é uma sabedoria que vai nos trazer o conhecimento para a eternidade. Porque mesmo depois da vinda de Cristo, quando Ele vier buscar a igreja do Senhor, os seus eleitos, nós continuaremos trabalhando e aprendendo eternamente sobre as obras do nosso Senhor. Porque, em comparação ao nosso Deus, nós somos seres finitos, mas Ele é infinito e a sua eternidade, ela é demasiadamente grande para nós. Então a nossa mente que é pequena, o nosso ser não suportaria aprender tudo de uma vez, porque nós somos limitados. Mas o Senhor, Ele vai nos levar para lugares mais altos, junto a Ele, nos céus, novos céus e nova terra, para que nós possamos estar aprendendo da sabedoria dele eternamente. E isto é maravilhoso demais para nós. E somente Ele pode nos ajudar, se buscarmos como? De todo o coração. Nós vemos isto no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, Ele não impropera, quer dizer, Ele não maltrata os seus filhos quando busca de todo o coração. Ele não
ultraja os seus filhos, ele não desacata. Ele é um Deus bondoso, maravilhoso, ele é um Pai que deu o seu Filho para morrer por nós e nos adotou como seus filhos também. Por isso jamais ele vai se negar a nos dar sabedoria e qualquer outra coisa que necessitamos para alcançarmos tal conhecimento dele. Também devemos buscar ser sóbrios, porque é uma qualidade muito importante para os filhos de Deus. E só vamos alcançar se vivermos uma busca constante de santidade na vida, de tal forma que sejamos encontrados como a palavra do Senhor nos mostra em 1 Pedro 1, 13, 14 e 16. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então nós temos uma referência de santidade. Qual é esta referência? Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio neste mundo, nasceu, cresceu, viveu e em nenhum momento pecou e se entregou naquela cruz, e mesmo naqueles momentos mais dolorosos da sua vida, nos últimos instantes, ele achou forças para dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós, o que nós temos feito? Temos tido sabedoria, temos tido sobriedade, temos sido pessoas que têm tido um temperamento melhor a cada dia, quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, ou temos falhado? Pois nós somos pecadores. Mas se falhamos, de manhã eu ensinei as crianças, nós podemos buscar no Senhor o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, diz a palavra do Senhor. Então nós não temos desculpas para sermos como aqueles que chegam na igreja. Daniel em 98. Eu sou assim, não vou mudar. Eu sou assim mesmo. Aí a pessoa passa 10, 15, 20, 30 anos e não muda. Mas a palavra do Senhor diz para que nós sejamos sóbrios, temperantes. O que o tempero faz no nosso alimento? Ele dá sabor, não é isso? Se a gente jogar de qualquer jeito, fica ruim. E quando nós respondemos aos nossos semelhantes, começar no nosso lar, nós estamos falhando, primeiramente para com o Senhor e segundo com os nossos entes queridos. Então, nossas adolescentes, crianças que estão aqui, ame os seus pais, suas mães, de todo o coração, porque isto é ser sóbrio, é ter sabedoria, porque vocês estarão agradando primeiramente a Deus. E serve para nós também, adultos. Como temos tratado os nossos idosos. Ah, mas eu já não moro mais com a minha mãe. Meu pai que se vire. Não. Até o último dia das nossas vidas, nós devemos honrar pai e mãe. E se eles forem ainda assim antes de nós, nós devemos honrar o nome deles, porque muitas vezes têm se dedicado, têm sofrido, têm buscado angariar o pão de cada dia, mesmo em dificuldades. E os filhos crentes não têm tido essa sabedoria, sobriedade de ajudar os seus pais nas mínimas coisas, a começar na arrumação do quarto, passando por uma loucinha ali, varrer uma sala, uma cozinha. Porque nós devemos buscar agradar a Deus em primeiro lugar.
e as demais coisas serão acrescentadas. E para que isto aconteça em nossas vidas, meus irmãos, é muito importante nós chegarmos ao quarto ponto nesta noite, porque somente se chegarmos desta forma, nós poderemos ser totalmente completos com o amor de Deus, com a luz e com a sabedoria. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo para que emane em nós a alegria do Senhor em nossas vidas. Então eu resumi aqui desta forma: quando entendemos que fomos resgatados por Deus através do sacrifício de seu único Filho Jesus Cristo, e se de fato temos convicção que somos salvos pelos méritos de Cristo, ser cheios do Espírito Santo deveria ser algo natural para o verdadeiro servo de Deus. O que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram. Não tem por que mais olharmos para trás. Naquela época, fulano fazia assim, cicrano. E você? O que aprendeu no passado de bom que pode colocar em prática nos dias de hoje? Nós somos novas criaturas. Nós não devemos olhar para trás, porque aqueles que continuam olhando para trás estão lá, estão parados e não têm tido um crescimento espiritual dentro da própria igreja, seja esta, seja outra, mas no corpo de Cristo, podemos dizer assim, porque nós estamos olhando para trás. Alguém já falou que o retrovisor só serve para ver lá atrás, lá longe, porque é melhor olhar para frente, no para-brisa, que você vê um mundo amplo para você seguir. Então que nós sejamos assim, que nós olhemos para frente para continuar pregando o Evangelho com sabedoria e cheios do Espírito Santo. E como buscar ser cheios do Espírito Santo dentro da igreja? O versículo 19 do texto diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí eu volto lá no 18b. Enchei-vos do Espírito. É assim que nós vamos alcançar o Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos buscar fazer estas coisas com sabedoria, com alegria, buscando não o nosso prazer, não o nosso bem-estar, mas buscando o bem-estar dos outros. Quando nós nos sujeitamos uns aos outros com sabedoria, nós estamos agradando ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer e aprender nessa noite. Que o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude a andar em amor, viver na luz, andar com sabedoria e sobriedade, e que sejamos cheios do Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.